Acompanhamos a professora Nathalie e a sua turma de alunos de terceiro ano a uma oficina sobre fósseis perto da escola. Antes de sair, as crianças discutiram um assunto na sala de aula. Nós sabemos que o dinossauro é um animal o quê? Vertebrado. Ele tem o quê? Coluna? Interna. Muito bem. As crianças, elas perguntam muito, são muito curiosas, né? E o fóssil surgiu de um interesse, de uma curiosidade das crianças. Só que nós vamos trabalhar no terceiro trimestre. No terceiro trimestre nós trabalhamos o projeto Dinossauros e já nós trabalhamos o artigo científico na língua portuguesa. Então a gente deu uma adiantada até mesmo por curiosidade, para eles pesquisarem um pouquinho mais e a gente desenvolveu esse trabalho. Então você, como professora, teve essa possibilidade de adiantar o conteúdo, levando em consideração o interesse das crianças? Isso, eu acabei adiantando um pouquinho o conteúdo, não muito, né, porque a gente não posso muito ampliar, mas assim, o início, né, porque os dinossauros, eles começam a partir da onde? Dos fósseis. Então dá pra gente dar uma lapidada desse conteúdo bem pequenininha, pra gente trabalhar mais lá na frente. As crianças caminham por alguns quarteirões até a oficina. Lá são recebidas por um biólogo que vai contar um pouco sobre os fósseis. Uma das partes da biologia que a gente pode estudar são animais que não estão mais na Terra, que são os dinossauros e outros animais. E para a gente estudar os dinossauros, como o ser humano nunca esteve junto com um dinossauro vivo, andando lado a lado, para um conhecer o outro, o único jeito de a gente estudar os dinossauros é através dessas peças aqui, ó. Agora, vocês sabem como se forma um fóssil? Alguém tem ideia? Como você? Vai se decompondo na Terra, vai passando há milhares de anos. Vai se decompondo e passando milhares de anos. E uma coisa que ele falou é certo. Isso aqui tem milhares de anos, são animais que vão se decompondo. Mas sabe como se forma certinho? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Vocês vão receber essa pecinha aqui, ó. Isso aqui é uma réplica de um fóssil de um trilobita, que é esse carinha. E aí vocês vão escolher do jeito que vocês quiserem pintar. Bacana? Antes de mais nada, é importante lembrar que aquela concepção antiga que se referia aos conteúdos apenas como sendo os conteúdos conceituais, né? Essa ideia ela foi ampliada, né? Então hoje, quando nós falamos de conteúdos, nós estamos falando muito mais do que uma lista de conceitos a serem abordados, né? Nélio Biso é professor da Faculdade de Educação da USP. Conversei com ele sobre a escolha dos conteúdos de ciências tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. É preciso que o professor tenha presente que o projeto pedagógico da escola, né, sinaliza direções importantes, né? E a partir dessa sinalização, o professor precisa então perceber, dentro da realidade da escola, dentro da realidade dos alunos, né, quais são então aqueles conteúdos que são mais relevantes e que podem ser utilizados então com mais eficiência com seus alunos, né? Então, não há mais, antigamente se falava em grade curricular, né? Então se dizia, qual é o assunto, qual é o conceito que eu preciso trabalhar no primeiro ano, no segundo ano, no primeiro bimestre do primeiro ano. Isso não existe mais. Nós temos, então, determinações legais, né, que são as diretrizes curriculares, e há diretrizes curriculares nacionais, há diretrizes curriculares no âmbito estadual e também, e muitas vezes, no âmbito municipal, né? Então o professor precisa entender esses documentos, o corpo de professores da escola precisa conhecer esses documentos, precisa conhecer as orientações da rede de ensino na qual ele trabalha, não é? E a partir disso o projeto pedagógico da escola vai definir caminhos, né? E cada uma das disciplinas então vai selecionar aqueles conteúdos mais adequados para aquelas finalidades. Quer dizer que os princípios gerais para o trabalho escolar estão relacionados às diretrizes curriculares nacionais? Mas os parâmetros curriculares, que são mais conhecidos como PCNs, qual é a diferença entre um e outro? Na verdade, é uma grande confusão sobre o que é o parâmetro curricular nacional e o que são as diretrizes curriculares nacionais. Os parâmetros curriculares nacionais, como o próprio nome diz, né,
são orientações, são sugestões, são balizas, mas a própria Constituição e a própria Lei de Diretrizes e Bases fala então que os sistemas de ensino serão guiados por diretrizes. Os parâmetros curriculares nacionais de ciências naturais, publicados em 1997, trouxeram mudanças no ensino. Uma delas foi dividir o conteúdo em 4 eixos temáticos: ambiente, ser humano e saúde, recursos tecnológicos e terra e universo. Os 3 primeiros estão presentes em todo o ensino fundamental. Já a terra e universo é indicado a partir do 6º ano, no Fundamental 2. Na época, a exclusão deste tema nos anos iniciais do ensino fundamental gerou críticas. Eu fui atrás de saber como é que se tinha caído alguma caixa no transporte dos parâmetros para a gráfica e como é que tinha caído o terra e o universo. E a explicação que eu tive foi que na última hora a equipe central lá achou que era muita coisa, então falou, não, vamos tirar um. E aí tiraram terra e universo. Hoje é impossível você encontrar uma escola que não tenha terra e universo no seu currículo, não inclua discussões como o Sol, como a Lua, como as estrelas, as estações do ano, não é? Isso faz parte da curiosidade natural das crianças, não é? Ao contrário do que pregam os parâmetros curriculares, ele vai inserir terra e universo no seu currículo. E faz muito bem fazer ano. Meio urbano e meio rural. Aí fizemos uma votação, as crianças não quiseram estudar meio rural, então nós estudamos só meio urbano. Quer dizer, também também não é assim, as crianças também não podem ser ensinadas a serem ditadores, né? Eles não sabem o que é o conhecimento universal, o que são, enfim, o que é, assim como o professor deve saber, né? Aqui na EMEI Guia Lopes, é a horta que aproxima as crianças dos conteúdos de ciências. Na educação infantil, eles são chamados de natureza e sociedade. Como que a gente fez para plantar o nosso rabanete? A gente colocou a sementinha. Ó, espera um pouquinho. A Larissa tá falando. Larissa, como que foi? Nós colocamos a sementinha e ele foi crescendo. Ah, ele não apareceu assim, de repente virou um rabanete, né? O que mais que ele precisou para crescer? De água. Hoje a gente vai plantar uma outra sementinha. A horta, assim como um animal, né? A gente tem que ter o cuidado diário, tem que estar sempre regando, tem que sempre mostrar para a criança a importância do cuidar. Então acho que essa é a maior, o que a gente dá mais ênfase. E além disso a gente trabalha o projeto com os animais, os bichinhos de jardim. E na horta é uma ótima oportunidade de explorar, porque aparecem vários bichos, aparece minhoca, joaninha, borboleta. Essa daqui é diferente. No rabanete a gente fez um buraco. Por quê? O rabanete é uma raiz, ele cresce lá no fundo. O alface não, a raiz dele fica embaixo. Então a gente vai passar só um risco e nesse risco a gente vai plantar a sementinha, tudo bem? Pronto. Mas aqui, ó, vamos começar daqui, a gente tem que começar de um cantinho, né? Os PCNs não tratam de conteúdos da educação infantil. As sugestões de práticas para os professores de creches e pré-escolas estão no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, publicado em 1998. Eu participei também da elaboração dos referenciais e a primeira discussão uma das discussões básicas que nós tivemos é que não fazia sentido você trabalhar já com o mesmo corte disciplinar todas as áreas, né? Então, enfim, natureza e sociedade tem mais a ver com essa, enfim, a horta. O que é a horta, não é? A horta, há pessoas que trabalham na horta, então a horta, de certa maneira, é um espaço social, né? Ao mesmo tempo, ela não é só botânica, ela não é só agricultura, ela é, enfim, um evento social, quer dizer, ela tem a ver com as pessoas que trabalham em torno dela, quer dizer, as crianças, ao se aproximar desses objetos, é saudável, né? Que se aproximem deles entendendo, enfim, que junto com a ciência você tem a cultura. Então, a preparar um alimento, o que é esse alimento? O que é uma culinária, né? O que
tem a ver com a cultura de um lugar, com as tradições de um povo, né? Então, enfim, ela vai se aproximar evidentemente não apenas do aspecto botânico ou enfim, do físico, químico da comida, né? Mas, enfim, entender de uma maneira mais ampla o que aquilo tem a ver com a natureza e sociedade, né? Pelo fato da criança ser muito ativa, muito observadora, muito inquisidora, ela pergunta muito, ela se interessa por descobrir o meio em que ela vive, né? Então, assim, ciências é uma área, uma disciplina muito específica, muito favorável para isso, né? Porque remeteria diretamente as crianças a brincarem, a se relacionarem com os colegas, né? A investigar o ambiente vegetal, animal, físico, o ambiente construído pelo homem. Quer dizer, de modo geral, é bem propício, favorece muito o desenvolvimento da criança. Tá pingando. Fecha bem, senão o passarinho depois vem aqui e come. Passarinho é esperto. Eles, na verdade, são acho que os que estão mais ligados às ciências até do que a gente, porque eles já têm a curiosidade, eles são exploradores. E essa faixa etária é a mais importante para isso, porque é o que a gente está formando, né? É esse cuidado, e eles, o interesse deles é que gera o nosso trabalho, não o contrário, né? A gente cria esse tipo de trabalho para as crianças, elas que fazem com que a gente faça esse tipo de trabalho com elas.